As ações do Bradesco despencaram esta semana em função de mais um resultado trimestral decepcionante, chegando a bater mais de 15% de queda nos preços das ações somente no pregão da quarta-feira do dia 7. Aí fica a questão, será que é hora de comprar, hora de vender, ou se é que ainda tem alguma margem para cair um pouco mais? Fica comigo então neste vídeo que eu vou abordar todos os assuntos relacionados a essa situação do Bradesco e a esses questionamentos, sanando todas as suas dúvidas, que tornará este conteúdo essencial e o mais relevante sobre esse tema aqui no YouTube. Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo, clique no gostei também, no curtir desta publicação, porque desta forma, com essa simples atitude, você fortalece demais o nosso clube. Então vamos lá, pessoal, vamos começar mostrando as matérias que saiu essa semana dessa última divulgação de resultados do Banco Bradesco referente ao quarto trimestre de 2023. Veja que praticamente em todos os canais de notícias do mercado financeiro repercutiu esses resultados negativos do Bradesco. A Suno Notícias destacou: o resultado do Bradesco do quarto trimestre de 2023 decepciona e mostra longo caminho para retomar o lucro pré-pandemia. Ações despencam. Já o site Seu Dinheiro destacou: a Bradesco decepciona mais uma vez. Lucro do quarto trimestre fica muito abaixo da expectativa do mercado e cai 21% em 2023. E também posições de profissionais da área, como esta matéria aqui, ó. Analistas destacam resultados fracos do Bradesco e dizem que lucro deve continuar pressionado. Realmente foi uma semana bem conturbada para a empresa, que refletiu também ali no mercado financeiro de modo geral. E esses dados frustrantes do Bradesco, até porque não podemos dizer que eles foram negativos, já que o banco teve um bom lucro, mas abaixo das expectativas e menores comparados a outros bancos mais tradicionais, não foram os primeiros decepcionantes divulgados pela empresa, já que nos trimestres anteriores deste mesmo ano, inclusive de 2023, eles também seguiram esta mesma linha negativa. Veja nesta matéria divulgada no começo do ano passado referente aos resultados do quarto trimestre de 2022, destacando o seguinte: lucro cai 75,9% no quarto trimestre para 1,59 bilhões de reais, destacando aqui também o impacto das lojas americanas, que foi aquele arrombo divulgado no ano passado que balançou as estruturas do mercado financeiro. Tem também aqui os resultados do primeiro trimestre de 2023, com o lucro líquido do Bradesco no primeiro trimestre recua 37,3% para 4,28 bilhões, mas supera estimativas. Mas veja que aqui os números já começam a dar sinais ali de decadência. Já referente aos resultados do segundo trimestre de 2023 do Bradesco, o banco lucrou 4,5 bilhões de reais, mas teve uma queda anual de 35,8% referente aos resultados do mesmo período do ano anterior. E tendo também aqui uma observação de certa forma negativa, dizendo que o banco reduziu a previsão de crescimento da carteira. Já na divulgação do terceiro trimestre do mesmo ano ali de 2023, o banco também lucrou próximo ali na casa de 4 bilhões de reais, mas continuou com uma queda nos resultados referente ao mesmo período do ano anterior, neste caso aqui de 11,5% de queda nos resultados. E agora esses novos números indesejáveis no quarto trimestre de 2023. Inclusive, pessoal, eu já mostrei em outro vídeo aqui do canal que eu gravei no começo do ano passado sobre as ações do Bradesco e sobre este impacto que esses resultados estavam causando sobre as ações da empresa na Bolsa de Valores, como vocês podem observar neste slide que eu preparei justamente para este vídeo mencionado, dizendo que as ações do Bradesco de código BBDC4 despencaram, que foi as matérias que saíram no começo do ano passado referente ao impacto dos números negativos do quarto trimestre de 2022, tendo um impacto consequentemente no primeiro pregão depois do balanço de 7% no preço das ações na Bolsa de Valores. E também este aqui mostrando que o Bradesco admitiu que emprestou mais do que deveria e espera retomar melhores rentabilidades no próximo ano, que é no caso deste ano de 2024. E também aqui mencionando o impacto que o banco teve por exposição às lojas americanas. Inclusive o banco também mencionou este assunto nas divulgações agora do quarto trimestre, dizendo que os resultados ruins também estão em função da provisão de 4,8 bilhões de reais para as lojas americanas. Então o banco ele provisiona esta dívida como um prejuízo já decretado, que aí ele joga nos resultados da empresa e aí caso ele receba ali no meio do caminho é um lucro para ele, mas ele já provisionou o prejuízo daquela dívida referente às americanas. Isso tende a impactar nos resultados atuais da empresa, mas vai prevenir dos resultados futuros. Pelo menos é isso que a empresa está divulgando, que está falando ali o CEO do Bradesco. E todas essas movimentações no mercado em função dessas divulgações de resultados mexeram consequentemente também e obviamente com os preços dos papéis do Bradesco na Bolsa de Valores. Eu separei aqui o desempenho dos preços das ações preferenciais do Banco Bradesco de código BBDC4 dos últimos 5 anos. Veja que aqui no começo de 2020, quando estourou a pandemia da Covid-19, em meados de março de 2020, as ações do Bradesco atingiram R$ 11,14. Depois ela veio se recuperando, mas em função desses resultados negativos, em abril do ano passado, as ações
chegaram a bater R$ 11,85, muito próximo de preços pandêmicos. E depois de um leve crescimento, as ações caíram novamente, chegando no patamar ali de R$ 13,38 e atualmente está praticamente neste valor também, atualmente com R$ 13,46 nos preços das ações. O que se trata realmente de números impactantes por se tratar também de uma das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores, em termos de valor de mercado. E a posição da empresa, as expectativas da companhia referente a esses números negativos é que ela vê um 2024 como período de transição, dizendo que 2023 realmente foi desafiador, não foi o resultado que eles queriam, mas que pretendem reverter essa situação nos próximos anos, ressaltou o novo CEO Marcelo Noronha. Então essas foram as principais e atuais informações sobre os números do Banco Bradesco em termos de resultados. Agora eu quero dar a minha opinião sobre o Bradesco. Eu sou correntista do banco há 20 anos, abri a conta em 2004, já trabalhei lá dentro também como terceirizado e vou passar então as minhas percepções sobre a empresa propriamente dita. Sobre a política da empresa, de como ela age no mercado, ela deixa muito a desejar. Sabe aquele negócio, eu tenho que bater a meta este mês? O Bradesco tem muito isso. E fica aquele negócio, né? Você tem uma carteira ali que não é sólida. Você não tem aquela carteira de clientes que ela é mais longeva, mais consistente. O banco fica muito preocupado nos números que tem que apresentar para o presidente do Bradesco, por exemplo, do que ter uma carteira sólida, uma carteira de cliente sólida, consolidada, que vai levar a longo prazo. Ao invés disso, você vende um produto para um cliente ali que nem cabe na realidade dele, só porque ele precisa de um outro ali também. Aí depois o cliente volta, faz o cancelamento desse produto, que ele nem lembra mais o que ele fez, ele tem que perder dia de serviço, isso deixa ele um pouco irritado, deixa ele descontente como correntista do banco. As metas que você bateu lá atrás, que inclusive já duplicaram, porque realmente você bateu as metas anteriores, agora você tem que vender 3 vezes mais, aumentando mais o seu problema e o do banco consequentemente. Sem contar os riscos de inadimplência, que se trata também de um grande fator ali para esses resultados negativos que o banco vem apresentando. Sem contar outros fatores também que influenciam demais ali no relacionamento com o seu cliente. Por exemplo, esses dias eu vi uma promoção do Bradesco que ele estava proporcionando para os seus clientes cartão Black sem anuidade. Eu achei aquilo interessante, então eu fui solicitar um para mim, porque ele também dá acesso a salas VIPs para aeroportos, no caso de você fazer viagem, então eu achei aquilo interessante, fui solicitar um para mim. Aí eu descobri que esta promoção só valia para novos clientes, está certo, com algumas particularidades, mas veja, eu tenho 20 anos de conta no banco e ele não me dá um cartão de crédito desse e vai proporcionar para uma pessoa que está chegando agora. Isso reflete muito negativamente a imagem do banco para o seu cliente, que é a sua principal fonte de renda, a sua principal fonte de lucratividade em termos dos outros produtos. Sem contar que na hora que eu fui mandar mensagem, que eu fui descobrir que eu não tinha mais um gerente pessoa física, eu tinha que falar ali com um gerente virtual, eu tinha que mandar mensagem para uma máquina. Isso acaba refletindo demais nos principais resultados da empresa. Se você não tem um bom cliente ali por perto, um bom pagador, você vai ter que lidar com aqueles maus pagadores, os inadimplentes. Isso, consequentemente, você vai ter esse monte de problemas que o Banco Bradesco está colhendo agora. E outro fator também que eu não poderia deixar de falar aqui é sobre o fator investimentos, porque o banco ele ganha dinheiro de duas formas, através do crédito, emprestando dinheiro, e através dos investimentos, captando recursos. Todo mundo sabe que o Bradesco deixa a desejar nessa área, ele fica muito focado no crédito e esquece dos investimentos que está bombando atualmente. Pega, por exemplo, os principais concorrentes do Bradesco, o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Santander, o Banco BTG Pactual. O BTG atualmente se tornou o maior banco de investimentos da América Latina. Então essas outras empresas não estão bobeando enquanto a isso, e o Bradesco vai ficando para trás. E outra informação alarmante também que o Banco Bradesco anunciou no ano passado, no final do ano passado, foi a quantidade de processos trabalhistas que a empresa tem atualmente. Eu até separei aqui a matéria que saiu no final do ano passado. O CEO do Bradesco revela quantos processos trabalhistas o banco tem na justiça. 42 mil processos trabalhistas. Ele até comentou aqui que acha um absurdo. Temos 42 mil processos trabalhistas na justiça. Não estou dizendo que somos santos, que não erramos, mas 42 mil processos é absurdo. Então, se tem um número alto de processos trabalhistas, é porque tem alguma coisa errada. Se tem um número alto de inadimplência, também tem alguma coisa errada. Se tá ficando para trás em relação ao investimento, também tem alguma coisa errada. Ainda mais agora com essa nova cultura da educação financeira, dos investimentos se implantando no Brasil, então algo precisa ser feito urgentemente. Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Será que este é o momento ideal para comprar as ações do Bradesco? Será que é hora de entrar? Bom, na minha opinião, se você tem o Banco Bradesco, uma empresa que faz parte dos seus planos, das suas estratégias, sobretudo se você já tem na sua carteira de investimentos pensando no longo prazo, beleza, você pode até aproveitar o momento para comprar mais ações aí a preços promocionais, não pensando também somente na diminuição do seu preço médio, mas por aproveitar mesmo, comprar mais papéis por um menor valor de capital investido. Mas se você já pensa em ter na carteira, mais como uma aposta mesmo ali, aproveitando as quedas para ter um lucro no curto e médio prazo, aí eu acho que você tem que ter um pouco mais de cautela. Primeiro que isso não é muito sadio para sua carteira
carteira de investimentos, ficar comprando papéis pontuais ali para ter um lucro no curto prazo. Faça uma estratégia e vai seguindo a longo prazo. Isso é muito mais interessante e tem menos riscos de você perder dinheiro. E também você não sabe se a empresa vai continuar apresentando números negativos, se realmente ela vai mudar a forma de agir, você não sabe. Eu sei que no longo prazo você tende a diminuir esse risco, mas no curto prazo você pode perder dinheiro. Para a carteirinha de investimentos aqui do canal, por exemplo, que é a carteira de investimentos do meu filho Arthur, nós vamos mesclar esses dois pensamentos. Se por acaso as ações do Bradesco bater abaixo de R$12, voltar nos preços do ano passado, talvez a gente venha adquirir para essa carteira de investimentos. Pensando, obviamente, na valorização desses ativos, seja no curto e médio prazo, mas também pensando a longo prazo, caso a empresa venha revertendo ali os seus resultados e a forma de agir no mercado financeiro, podendo esses papéis, dependendo, é claro, do andamento da coisa, ficar permanentemente na nossa carteira, para a gente receber dividendos mensalmente, já que o Bradesco paga os seus rendimentos em fluxo mensal, isso acaba se tornando ali interessante também para a nossa carteira, se tratando de renda passiva e o recebimento de dividendos. Essas foram então as principais informações que me propus trazer aqui para vocês em função dessa atual realidade do Banco Bradesco. Eu falei aqui sobre os resultados, falei também sobre a minha opinião pessoal como correntista do Banco Bradesco, mostrei também se vale a pena ou não comprar as ações do Bradesco atualmente, seja BBDC4 ou BBDC3, que são as ações preferenciais da empresa e ordinárias respectivamente. Enfim, tudo que você precisava saber sobre este assunto tão comentado na última semana. E só o que eu lhe peço em troca disso é o seu like aqui no vídeo, clica aqui embaixo no curtir desta publicação. Se você se identificou com as minhas publicações, com os temas que eu venho trazendo aqui no canal, já se inscreva também, ative o sininho para receber as notificações, compartilha também se quiser este conteúdo para as outras pessoas, assim você ajuda o canal a crescer, ajuda também as outras pessoas a implantar o mais rápido possível os investimentos, a educação financeira nas suas vidas, na vida dos seus filhos, e assim todos nós vamos aprendendo, vamos evoluindo, proporcionando mais dinheiro, mais investimento nas nossas vidas e consequentemente mais qualidade de vida para as nossas famílias. Então é isso, contribua, faça a sua parte e vamos pra cima. Um grande abraço e até a próxima.